Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura da nossa região. Neste programa a gente fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, da interação da boa música e também do direito contemporâneo. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, de toda a nossa região, o meu muito obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura, do nosso conhecimento científico e do direito contemporâneo. Não esqueça, este programa está aqui na TV Câmara Mossoró, na grade da TCM Telecom, aberto, canal já aberto, todos os sábados, às 19 horas, é ligar e nos acompanhar também nas reprises. Nosso programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a CEJUS, e esse programa, ele tem a ideia central da formação do ser humano no processo educacional, do conhecimento do direito, assim como do conhecimento das ciências. Conosco estará hoje nosso querido amigo promotor público, Lúcio Romero Marinho. E aí, a vocês que estão ligados conosco, estão ligadinhos conosco, vai assistir e ouvir o nosso amigo, irmão, Lúcio Romero Marinho Pereira. Lúcio Romero Marinho Pereira é casado com dona Mônica Maria Guerra Pereira, casou-se em 2001, pai de Mateus, pai de também do nosso querido Marcos, e assim como de Marina Guerreira Pereira, Marcos Antônio Pereira. Romero Marinho, promotor público, é natural ali de João Pessoa. É um pessoense, é assim que se chama, né? Pessoal nascido na cidade de João Pessoa, graduado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, em 1996. É pós-graduado em Processo Penal pela Fundação Escola Superior de Magistratura Pública em 2005, Investigação Criminal e Constitucional do Direito em 2012 pela Uniped, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade, foi segundo-tenente da reserva da Arma, da Cavalaria do Exército Brasileiro em 1994, é membro aí do Ministério Público, um dos membros mais ativos que a gente tem do Ministério Público, e aí essa atividade dele como membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, desde 2000, ocupando a titularidade da 14ª Promotoria da Comarca de Mossoró, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, na tutela das execuções penais. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, desde 2014. Pesquisador em Iniciação Científica pela UERN, 2019 a 2021. Autor da Colônia de Reflexões, uma coluna belíssima de reflexões, chamada Candeia da Palavra. Mestre maçom, e foi elevado aí, exaltado já na loja Mâncio Dantas. Já foi dentro do GOB, RN, já foi juiz do egrégio Tribunal de Justiça maçônico, já foi também em 2012 a 2015. Também foi juiz nesse período, juiz do GOB, maçonaria, 2015 a 2012 a 2015. Membro fundador das lojas Sebastião Vasconcelos dos Santos, GOB do RN, e também da Liberdade 33, que é a GLERN. Venerável da loja GRLN, da loja 33, certo? Este é Romero Marinho, uma das grandes figuras, uma das pessoas cultas que está aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos à nossa primeira participação do hino oficial da CEJUS, letra e música de Tony Moraes, arranjo de Gideão Lima, nas vozes de Welma Menezes no soprano, Paulo Fernando no barítono, Dani Melo no contralto, Marcos Lima. Na sequência, tem um vídeo. O vídeo é Quais as áreas de atuação do Ministério
público. E é também o nosso pensamento, ou seja, o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dávida. Por isso é chamado de presente. Viva o presente hoje, o presente que o Eterno lhe deu de vida. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. O Ministério Público atua em causas de interesse coletivo. A Constituição Federal garante: a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Ministério Público atua para promover a qualidade dos serviços públicos prestados e fiscalizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os promotores de justiça atuam no combate à corrupção e abuso com fins eleitorais nos municípios. Ao lado da Justiça Eleitoral, trabalham contra a propaganda irregular, a venda de voto e o uso de bens ou recursos públicos para a promoção de candidatos. O MP promove o direito à educação, fiscaliza as políticas públicas da área educacional e a correta aplicação dos recursos. Também adota medidas contra a evasão escolar. Na área do meio ambiente,
o MP apura o uso indevido dos recursos hídricos, de agrotóxicos e de produtos controlados, promovendo medidas de proteção da flora, da fauna e de áreas protegidas. O MP investiga e denuncia fraudes fiscais, como a sonegação de impostos, um crime contra a ordem tributária. Por meio de ações criminais, os sonegadores são processados. Você conheceu algumas das atribuições do Ministério Público de Santa Catarina. Para saber mais, acesse o site. Bom, pessoal, como vocês viram aí lá no início, assistiram, a gente leu o currículo. Hoje está conosco o promotor público dessa cidade, do estado do Rio Grande do Norte, de uma forma geral. A nosso convite, tirou um tempo para estar conosco, nosso querido amigo, irmão, Lúcio Romero Marinho Pereira, mais conhecido aqui no mundo jurídico como Romero Marinho. Perfeitamente. O Lúcio é só aqueles que têm já um L de ligação que lembra do Lúcio. Depois que eu servi o Exército, aí o Lúcio ficou esquecido. Ficou só o Romero mesmo. Romero Marinho. E no Rio Grande do Norte é conhecido só como Romero. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nosso programa, Romero, ele busca a compreensão das academias, a compreensão do seio da sociedade, do desenvolvimento social e principalmente da atuação jurídica dentro do nosso estado, do nosso município. A gente já teve aqui inúmeras pessoas dentro da área jurídica, médica, educacional. A gente tem convidado pessoas que possam esclarecer a sociedade. O programa passa, esse programa aqui, na TV Câmara, na grade da TCM, e hoje está aberto à comunidade. Coisa boa. Qualquer pessoa tem acessado o canal Câmara, que não é internet só, também está no YouTube, esse programa passa pelo YouTube, mas ele traz inúmeras informações para o seio da sociedade e sua formação de um modo geral. Conosco já esteja aqui pessoas religiosas, a qual é minha grande paixão, todo mundo sabe, é a religião, o conhecimento religioso. Quero desejar a você que seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição para o que for importante para a população, que a gente pode, como ser humano, como profissional em qualquer área que a gente exerce em nosso ministério, ser útil para esclarecimento da população. Muito bem, gente, eu não poderia começar o nosso debate aqui, a nossa conversa com o promotor público Romero Marinho, sem antes trazer pelo menos a frase que eu sempre trago a vocês. E hoje eu quero trazer a frase de motivação social mesmo. Para você que está cansado, se sente oprimido, não esqueça que o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dávida. Por isso chamamos de presente. Viva o presente bem, que é dado pelo Eterno à sua vida. Você acordou, respirou, está aí com grande dificuldade. As dificuldades vêm, as barreiras são enormes e a gente tem que caminhar. Seja mais alto que for a montanha, confie no Eterno, confie nele, ore e busque sua orientação, que isso vai passar. Desista da caminhada não, toca em frente, porque o Eterno está aí para lhe ajudar nessas batalhas que a vida nos traz. Mas o que foi que motivou o senhor a escolher essa carreira de membro do Ministério Público? Olha, essa pretensão de ser membro do Ministério Público, ela veio no começo da minha adolescência. Eu tinha muito desejo de ouvir o problema das pessoas e encaminhar para quem pudesse resolvê-las. Eu nunca tive a pretensão de resolver de per si ou como tivesse um poder mágico, de modo algum. Mas que eu fosse a voz das pessoas, principalmente as pessoas desvalidas. E quando eu me coloquei no curso de Direito, eu fui lá, por questão da advocacia, um grande advogado pessoense, que eu sou de João Pessoa, né? Ele me influenciou, José Cláudio Pontes, e um tio meu, Nelson Coelho da Silva, eles me influenciaram para fazer Direito. E lá eu descobri que existe uma advocacia que é Ministério Público. Por quê? Ele defende o meio ambiente, ele vai defender as causas das minorias, ele vai defender a vida na hora que ele está fazendo um júri. E ele é um grande defensor e não um acusador, como se dizem. Ele vai defender a lei, que a lei realmente seja implantada, que ela seja respeitada, que, por exemplo, quando não se tem um professor auxiliar para pessoas com crianças
com espectro autista que tenha. Então, o promotor de justiça, ele acaba sendo o grande defensor da sociedade, que é uma atividade política, não partidária, mas é política. Isso daí me atraiu de maneira assim muito forte. Consolidou-se que em 1997, eu concluí meu curso em 96, eu fui para São Paulo, curso da Mar de Jesus, não existia via satélite, online, não existia nada disso nessa época. Tinha que ir lá para São Paulo para se preparar e eu fui. E eu fui aluno dos maiores baluartes do Ministério Público brasileiro, né? Fernando Capês, o próprio ministro Alexandre Moraes era promotor e foi meu professor. Nós temos Damásio de Jesus, grandes nomes do Ministério Público. Eu tive a oportunidade de ser aluno. E lá consolidei minha vontade de realmente ser membro do Ministério Público e também seguindo a grande influência que meu primo, que hoje é procurador de justiça, que já foi procurador-geral de justiça, doutor Anísio Marinho Neto, fez em relação à nossa pessoa. Então, foi isso daí que, foi esse caldo que me fez perseguir de maneira tão ávida ser membro do Ministério Público, que foi muito difícil. Foram 4 anos de preparação, muito estudo, muita abnegação. Eu fiz 18 concursos, não todos para o Ministério Público, porque, afinal de contas, eu precisava de um emprego. Mas a minha pretensão realmente era o Ministério Público e era o Estado do Rio Grande do Norte. Eu queria sair da Paraíba, eu vim para cá, por conta de vamos dizer, um vaticínio que minha avó sempre dizia que a estrela dos marinhos estava no Rio Grande do Norte. E aqui realmente eu descobri a minha estrela, que eu sou muito feliz nesse estado. Graças a Deus, isso é bom, quando a gente está no lugar que a gente se sente feliz, né? E abençoado por Deus. Eu peço até assim, uma certa clemência comigo, porque eu tenho minha votação, meu jeito de ser é muito voltado não só para o direito, mas como para a religiosidade. Algumas pessoas, até eu estive conversando aqui, depois falam, mas Ricardo, você é um doutor em direito, cara. Você fala muito em Deus. Eu peço até desculpa por isso, porque é minha vocação. Eu tenho uma grande paixão pelo Eterno e me sinto muito grato. Um menino pobre, família muito pobre, me sinto muito grato pelo amor que ele representa na minha vida. Eu sou pastor da Igreja Pão da Vida. Eu não entendo que a gente pode compartimentar a vida sem a presença de Deus. É verdade. As pessoas que o fazem acabam levantando altar para algo diferente de Deus, mas acaba deificando alguma coisa na sua vida. Eu já conheci um ateu que deificava o América Esporte Clube. Ou eu vejo pessoas que colocam no altar de adoração filhos, relacionamentos, verdade, patrimônio, profissão, mas eu estou na sua linha. Eu não raciocino a vida sem tangenciar o Deus trino, né? Eu também. E é exatamente isso que eu, como o senhor sabe, outras pessoas acompanham, eu tenho um programa de rádio, eu estou bem eclético nessa área aí, escrevo livros, e eu estou sujeito a muitas críticas em relação a isso, exatamente porque é a minha visão. Minha visão sem Deus é uma vida... Eu acredito, vocês que estão assistindo em casa, que me acompanham já há muitos anos, vocês sabem que quando eu falo no Eterno, Criador de todas as coisas, eu não consigo ver a vida sem Ele, sem a visão do Eterno. Muito bem, você que ligou a TV agora, nós estamos aqui conversando com o promotor público Romero Marinho, promotor do Estado, promotor de Justiça, e a gente está falando um pouco sobre trajetória e motivação. Trajetória de sua vida, que ele contou há pouco instante aqui, e a motivação de ser promotor público. E os blocos aqui são muito rápidos. A gente não tem a menor condição de conversar aquilo que é necessário. Mas eu queria, assim, uma pincelada geral. O senhor falou sobre a preparação e o curso para trajetória e aprovação, mas não encerrou a parte da aprovação. Como ocorreu a escolha do Rio Grande do Norte, onde fez o concurso, e como foi a alegria da aprovação na sua família? Veja bem, o Estado do Rio Grande do Norte, como eu já disse, teve essa influência da minha avó, Severina, que ela realmente ela teve uma influência muito forte na minha vida. E a gente se
destinou a nos preparar, né? Então a gente passou um ano, no ano de 97, em São Paulo, e nós estudamos lá, voltamos, nós abrimos mão de uma advocacia de demanda, nós ficamos trabalhando numa assessoria de um órgão público, que era a Secretaria da Agricultura, e estudando de 8 a 10 horas por dia. Eu me mudei de casa, fui para um lugar só, que era um apartamento de veraneio da família, que é perto, não é feito aqui em Mossoró-Tibau, era bem pertinho, 10 quilômetros, então dava para eu ficar lá de maneira isolada e me preparando e vinha trabalhar. Era um trabalho meio expediente, apenas mesmo para conseguir essa minha meta, né? Que era o Ministério Público. Muito bem. Então, passado um concurso do Ministério Público, ele dura 2 anos no mínimo. Então, eu me inscrevi em 98 e nesse meio tempo fui escrevendo para outros concursos, né? Mas são 5 fases. E fui fazendo fase a fase, me preparando, estudando, e Deus me abençoou de eu passar no ano de 2000. Realmente foi uma alegria muito grande. Engraçado que quando eu cheguei da primeira fase, eu fui dizendo, foi quase uma notícia de enterro, que eu disse assim, olha, dessa vez não vai dar. Eu não tinha um resultado, mas achava que ia ser reprovado. Vamos pensar em outro concurso. Com aquele silêncio sepulcral, e me veio a aprovação da primeira fase, e depois vieram as demais fases. E, graças a Deus, me deu uma noiva na época, hoje é minha esposa, que ia para onde eu fosse. Então, ela também ficou muito feliz. Ela contou uma brincadeira que diz que quando eu liguei para ela dizendo que eu tinha sido aprovado, ela disse, e a data? Eu disse, o quê? A data da posse? Não, a data do casamento, porque você tinha condicionado nosso casamento à aprovação. Agora está aprovado. E foi uma alegria muito grande. Minha família veio toda ser testemunha, inclusive meu filho, que é anterior ao meu casamento, o Matheus, ele também foi o único filho, né, que estava presente, que foi também um grande motivador e foi meu grande evangelista, né? Que coisa boa. Matheus, ele foi meu evangelista antes de falar, porque eu era ateu e quando a mãe dele concebeu Matheus, eu vi que era impossível ter vida sem Deus. Então, ele foi meu maior evangelista. É verdade. Muito bem, gente. Nós vamos dar uma paradinha aí de 1 minuto para tomar água. Você volta, você que ligou a TV agora. Estamos aqui com o promotor público, Romero Marinho, esse homem, servo de Deus, que tem trabalhado incansavelmente pelo desenvolvimento da sociedade de um modo geral, tanto da forma espiritual como da forma material, orientando cada um de nós. Você vai ficar com um vídeo. O vídeo aí é como é a atuação do Ministério Público Estadual. Vídeo pequeno, traz algumas orientações e a gente volta em 1 minuto. O Ministério Público cumpre o papel de defensor da sociedade, fiscaliza a correta aplicação das leis. Atua por meio de instrumentos, como ações civis públicas, recomendações e acordos, ou ainda denunciando caso ao Poder Judiciário. À frente de todos esses processos estão os promotores e procuradores de justiça. O promotor trabalha nos processos que correm nos fóruns, ou seja, na Justiça de primeiro grau. Já o procurador atua nos processos que tramitam no Tribunal de Justiça. Quando é preciso, recorre ao STJ e ao STF. É na atuação extrajudicial do MP que a sociedade ganha agilidade. Um exemplo é o TAC, o termo de ajustamento de conduta, utilizado quando ocorre danos ao meio ambiente, ao consumidor ou à ordem urbanística. Em uma negociação com o MP, o responsável assume o dever de se adequar às exigências legais e, caso não cumpra, sofre sanções. Isso evita que o caso vá parar na justiça. Que é quando ocorre uma ação penal pública. O promotor, convencido de que realmente ocorreu o crime, entrega a denúncia para a justiça. Atuações do MP que você pode ajudar. Se você desconfiar que os direitos da sociedade e a Constituição não são respeitados, peça ao Ministério Público que inicie uma investigação. Basta entrar em contato com a ouvidoria. No site tem todas as informações. O preenchimento do formulário eletrônico é um meio de retorno mais rápido.
Seja você também um aliado do Ministério Público na defesa da sociedade. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com Memória Acadêmica Trajetórias, programa que você vem sempre acompanhado. E aí eu quero agradecer a vocês, que raramente me encontram, e eu, promotor, eu sorri muito porque eu estava num supermercado aqui da cidade de Mossoró, e é coisa rara vir, devido a eu ter 3 ocupações. Então eu estava lá e aquele cidadão idoso se aproximou, veio pertinho, aí disse: eu posso falar com você? Aí eu olhei para ele, rapaz, aquilo me deu um impacto. Eu posso falar, não só pode, como deve. O que é que você deseja? Olha, eu assisto seu programa e eu gosto muito das entrevistas. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não, diga, eu fico tão feliz quando você traz aquelas reflexões finais, falando sobre a eternidade, falando sobre o entusiasmo das pessoas. Eu queria lhe agradecer. Aí eu olhei para ele e disse: não, eu que deveria lhe agradecer. Você sair do seu lugar com essa idade. Quantos anos o senhor tem? Desculpa a pergunta. Ele disse: eu tenho 89 anos. 89? 89 anos lúcido. Eu estou com minha esposa. Ela é mais nova, ela tem 85 só. Eu fiquei olhando para aquele casal e disse: Deus é bom. A você, o nome dele é Francisco. Seu Francisco, o nome dela é Antônia, aí do Alto São Manuel. Casal de idosos que eu encontrei num grande supermercado daí. Quero agradecer pela generosidade de ter me encontrado e falado comigo. Muito obrigado a vocês, alunos da universidade daqui de Mossoró, das universidades que a gente sempre encontra quando a gente é convidado para dar palestra. A vocês eu agradeço pela paciência. Estamos com o promotor público, como eu disse a vocês, aqui conosco. E agora eu vou entrar num tema mais relevante. Esse tema é temas sociais e jurídicos que envolve o Ministério Público. Como o Ministério Público pode ser efetivo na defesa de pessoas em situações ou em situação de vulnerabilidade? Bem, o Ministério Público, ele existe exatamente para os direitos difusos e coletivos, onde nós temos toda uma estrutura, e hoje nossa estrutura é muito boa, diferente de quando eu entrei, 26 anos atrás, ela é muito boa para absorver e tentar resolver da melhor maneira possível. Ele não é um órgão simplesmente de demanda judicial. Então, veja bem, a pessoa que está com violência doméstica, a pessoa que está em situação de rua, a pessoa com deficiência, o idoso, todas essas pessoas, elas podem recorrer de maneira aberta, direta, sem intermediação de advogado, ao Ministério Público, e nós temos toda uma equipe que vai atendê-lo e vamos tomar providência. Não necessariamente judicial, mas podemos fazer, vamos dizer, através de contatos com autoridades, através de investigação, inquéritos civis públicos, através de termos de ajustamento de conduta, para que aquele problema seja resolvido, seja ela de acessibilidade, seja para a questão de negligência em relação à estrutura educacional. É tão variado. Quer dizer, são aqueles direitos, para que o telespectador entenda, o Ministério Público, ele tutela aqueles direitos que são coletivos, são indisponíveis e são aqueles que são difusos. O que seria isso? Aqueles que não podem ser quantificados. Então, tem um direito, por exemplo, ao meio ambiente. Qual é a minha parcela em relação ao meio ambiente? Não dá para dizer. Eu tenho quantos % do meio ambiente? É difuso, não dá para eu dizer. Né?
Então, outra coisa, o idoso, ele tem a questão da dignidade. Ele pode abrir mão disso? Não. A dignidade da pessoa humana é irrenunciável. Então, o Ministério Público, ele tutela isso. A pessoa pode ir de maneira direta, nós temos canais através das redes sociais, pode ir diretamente, WhatsApp, durante tudo isso, e você pode levar o seu problema. Se não for do Ministério Público, se não for, a gente caminha para a Defensoria, para uma Secretaria Pública, mas vá no Ministério Público. Nós estamos lá esperando, e a significação do Ministério Público é que as pessoas nos procurem para que nós possamos, de maneira direta, de maneira rápida, lógico, na medida do possível, né, solucionar o problema. Por exemplo, tem uma comunidade que está sofrendo muito com mosca por conta de criação de camarão. Aí, através da igreja, me procuraram. Não que eu seja o promotor do meio ambiente, não sou. Mas aí a gente acabou levando essa informação para lá. Não precisava ter me procurado, poderia ter procurado diretamente o promotor do meio ambiente. Então, tem várias situações que o promotor ele pode ser útil na fiscalização do emprego da verba pública. Tudo isso é muito importante porque a gente vê que são direitos, são interesses que pegam principalmente a classe mais vulnerável social e economicamente. É verdade. Eu costumo dizer que nossos clientes, eles realmente são desabonados. E nós estamos, como eu disse a você, acabar com essa figura do promotor acusador, mas estamos para defender unhas e dentes da população. Unhas e dentes da população. Tanto é que nós não podemos ter atividade política partidária, independente da matriz partidária da pessoa, nós vamos atender e nós vamos procurar, da melhor forma possível, solucionar. No imaginário popular, quando o povo, né, nosso povo, no imaginário popular deles, eles imaginam a promotoria pública apenas um acusador. Porque é clássico a figura do promotor do júri. Né? O promotor do júri, ele fica muito notabilizado, né? Tanto é que no Auto da Compadecida, Ariano Suassuna, quando vai reportar o diabo, que é o acusador, ele diz que é uma mistura de soldado, promotor público. Exatamente. Mas isso daí ficou para trás. Realmente essa figura foi uma figura que iniciou, realmente foi um começo, e hoje o promotor, ele não é um promotor de acusação, é um promotor, como o próprio nome fala, é um promotor de justiça social, para que as pessoas, de modo geral, tenham acesso ao bem da vida. Doutor, me diga uma coisa, na vida a gente tem decisões difíceis, tanto familiar como pessoal, e principalmente na nossa carreira. Né? Eu sou um educador nato, eu adoro educação, tenho outras funções, né? Como aqui as pessoas me conhecem em Mossoró, apesar de eu não ser moçoroense, as pessoas me conhecem aqui de longas datas, eu fiz inúmeras faculdades, porque tenho paixão por educação. Eu costumo dizer aos meus alunos, tanto os alunos que eu tenho no ensino fundamental, médio, como universitário, eu digo a eles, olha, vocês só vão me conhecer fazendo algumas coisas simples, eu nunca bebi, nunca fumei, mas foi paixão pela educação, religião e jogar bola, como eu joguei bola. Essas são as minhas grandes paixões, escrever livros, que isso eu descobri depois dos meus 25 anos. Qual a decisão mais difícil que o senhor teve que tomar como promotor de justiça? Como promotor de justiça, não me ocorre assim uma decisão que realmente que eu sempre, Ricardo, eu sempre conduzi de maneira muito técnica a minha profissão. Muito técnica. Se você me perguntar sobre situações impactantes, eu posso dizer uma. Agora, me posicionar de maneira jurídica, nunca tive assim um problema em relação a isso, não. Agora, já tive situações em que fui emocionalmente muito impactado. Já, por exemplo, uma coisa que me toca muito, me digna com muita força, é a questão do abuso sexual de criança, né? E já teve situações, hoje as audiências se passam todas por videochamada. Então eu faço na minha casa porque a conexão é melhor, às vezes na promotoria cai, eu faço lá. Já aconteceu situações de eu sair do meu gabinete, chorar abraçado com minha esposa,
pedi o juiz só um minuto que eu estava precisando, inventei qualquer coisa lá, chorar abraçado com minha esposa, voltar e não dizer nada para minha família, o que foi o motivo daquele choro. Então, situações como eu vi um dia no município, lá na comarca de Baraúna, uma criança, mesmo tipo físico do meu filho à época, hoje meu filho já é um homem, e a criança cega por conta de negligência da mãe que não levou a criança para tratamento. Então, essas coisas me impactam, mas tomar decisões de modo algum, porque nós não temos decisões que vá agredir a nossa consciência. À medida que eu posso acusar, eu posso pedir a absolução. Então, pela essa liberdade, eu nunca me senti de uma maneira assim, que eu realmente estivesse fazendo uma coisa contra gosto. Entendi. Até porque se eu chegar num ponto tal que meu subjetivismo vai atrapalhar, eu peço para outro colega me substituir. Eu disse, não, eu estou comprometido emocionalmente com isso, eu não posso decidir de maneira imparcial. Porque o promotor, ele é imparcial. Ele, embora ele seja uma parte, mas ele é órgão público e um dos princípios que informa a atividade do serviço público é imparcialidade. Então, eu tenho que trabalhar com A, B, C. Isso daí nunca teve problema. Agora, já teve situações onde me cala muito fundo a situação das vítimas que nos chegam. Violência contra a mulher me deixa realmente indignado. E por uma questão de formação cristã, uma pauta de divórcio para mim é horrível. Quer dizer, às vezes eu prefiro muito mais uma pauta onde tem tráfico de drogas, as coisas perigosas, do que chegar e ver o desfazimento da família, que a mim é muito cara. Eu vejo que é uma fonte de alegria, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, e eu vejo naquele momento que a família vai se desfazer, mas infelizmente isso daí é a ossos do ofício, né? É uma coisa muito, muito dura. Infelizmente, na trajetória da vida, essas coisas acontecem e muito. Agora me diga uma coisa, em relação a esse processo de trajetória sua mesmo, como promotor público aqui na cidade de Mossoró. Você assumiu logo em Mossoró? Não. A carreira antes, né, já mudou a carreira. Antes você era promotor de substituto, quer dizer, pode ser para qualquer lugar. Aí depois, de primeira entrância, as comarcas maiores eram, não, menores. Menores? Primeira entrância é menor. Sim. Aí tem de segunda entrância e terceira entrância. Hoje não é mais, é entrância única. Já modificou tudo. Mas a minha carreira foi assim, primeira, segunda e terceira. Então, eu, substituto, fui para Almina Afonso, nunca tinha ouvido falar. Para mim, o Rio Grande do Norte era entre João Pessoa e Natal. Não conhecia Oeste, sim, Caicó. Eu já tinha ido porque é próximo da terra da minha mãe, que é Santa Luzia. Aí eu fui para Almina Afonso. Oeste, nunca tinha ouvido falar. No primeiro mês me apaixonei. Fui promovido para Pedro Velho. Foi lá que eu me casei com minha esposa. Pedro Velho? Que eu me tive... Pedro Velho é perto de Natal. Perto de Natal, perto de João Pessoa. É. Aí eu trouxe eu já era namorado fazia 5 anos com a minha esposa e a gente se casou lá. Fiz questão de casar em solo potiguar. Teve a cerimônia civil e a religiosa, né? Cindimos. Aí, de Pedro Velho, eu vi que eu era oestano. Eu não sabia disso. Voltei para Patu. De Patu, vim para Mossoró para passar 2 anos para tentar ir para Natal. Isso foi em 2002. Eu tomei posse em 2000. Em 2002 eu cheguei em Mossoró para passar 2 anos. Hoje eu não penso minha vida fora do Oeste Potiguar, nem de Mossoró. Minha vida é essa daqui. Mossoró é uma cidade cativante, né? Uma cidade quente, mas a água daqui prende você. Você tomou água moçoroense, aí você... É porque você tem uma geografia humana muito, muito importante aqui. O oestano, eu admiro muito. É um homem simples, um homem direto, um homem que não nutre a falsidade. E eu me apaixonei muito por isso daí. O praiano, às vezes, ele é mais
mais malicioso, mais de dubiedades. O Oestano não. Então, eu me descobri o Oestano. E tenho a satisfação de dizer que eu trabalhei como promotor de justiça em todas as comarcas do Oeste. Doutor, me diga uma coisa, a infraestrutura, a promotoria, ela atua na infraestrutura do município, né, do estado? Com certeza, porque é o patrimônio público. Pronto. Aí, como é esse processo de atuação do Ministério Público na infraestrutura municipal, local? Muito bem. Embora o promotor ele não precise ser demandado, ele não precisa de uma pessoa provocando a atuação do promotor, é muito importante que a população venha, porque nós não temos a capacidade de ser onipresente nem onisciente. É verdade. Apenas o nosso Deus triuno ele tem essa capacidade. Então, é muito importante que a população nos traga para que nós vejamos as falhas que estão estão acontecendo na infraestrutura do município, que estão sendo negligenciadas pelo poder público. Logicamente, às vezes, a questão do Estado, a questão de uma rua, a questão de uma praça, pode ser resolvida sem a questão de demandar judicialmente. Às vezes, um termo de ajustamento de conduta, foi o caso, por exemplo, do Ministério Público na execução penal, que é a promotoria a qual titularizo. Havia uma deficiência de um aparelho social chamado escritório social, que dá toda assistência ao preso quando ele é liberto. Chama-se o egresso, né? E o preso, ele tinha esse escritório social, mas era vamos dizer, uma estrutura muito ínfima. E nós começamos a investigar, nós colhemos todas as informações e chegamos a um bom termo que seria tirado do local onde estava e ser colocado num prédio próprio, e assim foi feito. Então, a secretária Shirley Tagino cumpriu aquilo que a lei determina, e seguindo um acordo que nós fizemos com a municipalidade, o Ministério Público da Municipalidade, e tivemos sucesso nessa. Então, ela se dá através disso. Não precisa do Ministério Público ser provocado, mas é importante que a população venha, comunique e principalmente traga provas. As pessoas às vezes não querem se envolver com o problema, quer que seja resolvido, mas não quer se envolver. Aí fica difícil, porque no Estado Democrático de Direito, onde a gente precisa de provas para provar aquele dano, sem provas, a gente passa a ser um árbitro. E a gente não pode ser arbitrário, tá certo? Então é muito importante, quando a população trouxer, traga filmes, fotos, testemunhas, queira dar um depoimento, para que realmente a gente possa fazer essa investigação. Tudo bem, pessoal. O pessoal da direção já disse que já encerrou esse segundo bloco aqui conosco, e eu vou deixar vocês ouvindo uma mensagem do grupo Candeia da Palavra. E em seguida, a gente tem Wanda Jacinto poetizando o nosso dia. É 1 minuto, a gente volta já. O que você responderia? Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Temos uma necessidade biológica, psíquica e existencial primária de nos sentirmos amados. No entanto, não é raro percebermos preteridos, negligenciados, excluídos, cancelados, desprezados por qualquer motivo que nós mesmos entendemos que justifique esta conduta, murchando nossa flor da felicidade. Deus nos ama do modo e da maneira que somos, independente de mérito, beleza, posição social ou riquezas, sendo a santidade um momento posterior e consequencial que vem com o arrependimento. Sintamo-nos as pessoas mais amadas no universo, pois nosso Senhor nos amou tanto ao ponto de aceitar a vergonha da cruz para nos termos eternamente na sua doce presença. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor
quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, pessoal, você que acabou de ligar a TV agora, hoje nós temos um programa mais do que especial. Presença do promotor público, Lúcio Romero Marinho, está aqui conosco, nos informando, trazendo para a sociedade, a você que está em casa aí nos bairros de Mossoró, a você que é ligado conosco nas redes sociais e nos acompanha, aquele forte abraço, o nosso agradecimento por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor do nosso conhecimento, tanto acadêmico como social, político, religioso, assim também como o nosso conhecimento jurídico. Conosco, como eu disse a vocês, Romero Marinho. Você que ligou a TV agora, está nos trazendo inúmeras informações sobre a promotoria pública aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ô promotor, qual a importância da atuação do Ministério Público em projetos que retratem a defesa da criança, do adolescente, assim como a defesa do idoso, que já foi comentado aqui? Bem, nós temos, para você ter ideia, nós temos promotorias em que trata da educação, que majoritariamente é criança e adolescente. Verdade. Nós temos promotoria no caso dos direitos difusos, né? Quer dizer, todos os direitos de assistência. E nós temos em relação a quando a criança é vítima, uma promotoria só para isso. Então nós temos toda uma tentativa de realmente dar assistência para essa fase tão importante na vida da gente, que é o desenvolvimento dos primeiros anos, né? Que é a infância e a adolescência. Porque a gente sabe que o problema sempre vai residir aí. É verdade. Sempre vai residir aí. Se a gente tem uma infância consolidada, se a gente tem uma adolescência consolidada, tem todas as oportunidades, a gente vai ter um adulto, vamos dizer, que tem todas as condições, toda a estrutura para contribuir bem para a sociedade. E o idoso, a gente tem uma promotoria específica do idoso. Ao mesmo tempo, nós temos também uma promotoria de saúde, que não cuida só de idosos. Mas veja, elas se tangenciam muito, porque a gente sabe, você sabe disso, como eu sei também, que a gente cada vez mais se torna frequentador de clínicas de medicina, né? É verdade. Então a gente cada vez mais, a gente vai precisando, o médico, o fisioterapeuta, ele se torna um amigo da gente, de tanta gente ir. E o idoso, ele tem a promotoria do idoso, quando ele é vítima de algum crime, como também da saúde. Não só vítima de crime, como também negligenciado, seja pelo poder público em relação aos direitos que lhes são dados, como, por exemplo, estacionamento, ingresso gratuito em eventos, em transporte, enfim. Nós temos o que há de melhor aqui. São realmente colegas ultra capacitados e muito dedicados na sua função. Nós temos, para você ter ideia, a promotoria da infância daqui, tem o promotor aqui, mas ao mesmo tempo ele é coordenador de todas as promotorias do Estado, que é Dr. Sacha Alves. Então é uma pessoa muito engajada. Então tem Dr. Olegário, que é da educação. Nós temos o Dr. Antônio Cláudio Linhares, que é relativamente aos crimes que é cometido contra. Nós temos a promotoria do idoso, que é o Dr. Guglia Marconde, que inclusive é moçoroense, Marconde Castro. Então, eles... E tem as promotorias que têm atribuição quando o idoso é vítima, né? Então, tem a 11ª promotoria,
tem a 8ª Promotoria, tem a 11ª, enfim, nós temos todo um aparelho institucional para dar proteção a esse público, que não são muito caros. Então, é que eu digo, a população tem que nos credibilizar nos procurando. Procure, se você vê, por exemplo, um asilo que tiver um local, um abrigo, né, que tiver desconforme, tiver maltratando, pessoas que tiver pega o cartão de uma pessoa idosa, pessoas que estiver torturando crianças, qualquer situação em que o poder público não está dando professor, aquela criança que tem espectro autista, que não tenha, por exemplo, um professor na sala de aula, se a merenda não estiver chegando a contento. Nós não somos amigos, nós somos de ninguém, nós somos servidores da população, da sociedade. Nós não somos amigos nem camarada de absolutamente ninguém quanto membro do Ministério Público. Nós estamos ali, doa quem doer. É verdade. Seja prefeito, seja governador, seja deputado, senador, porque nós temos as garantias para trabalhar de maneira independente. A sua atuação hoje, doutor Romero, é mais no campo, na penitenciária, nessa região. Eu tenho uma preocupação social. Quem me acompanha nos jornais e revistas, às vezes, um velho amigo que é filósofo, doutor em filosofia da universidade, aí a gente atuou junto já na universidade, né, em outras áreas, não no direito, mas em outras áreas da universidade onde eu atuo, ele me disse uma coisa engraçada, ele disse: Ricardo, às vezes eu leio seus escritos, ele chama de escritos. Eu leio seus escritos e fico preocupado que você tem muita visão do pessoal mais pobre, e a visão daquele de Robin Hood, dos mais ricos. Não é bem assim, mas ele pensa assim. O que tem sido feito de fato e de direito para ajudar na ressocialização dos que estão encarcerados e saindo, sendo conduzidos novamente à sociedade? Veja bem, o Estado do Rio Grande do Norte ele pode ser contado através de um marco, antes e depois daquele massacre que nós tivemos em 2016, lá de Alcaçuz. Antes e depois. Antes era uma situação draconiana, era uma coisa antiga, uma coisa aviltante. E, posteriormente, houve uma profissionalização quando o Estado trouxe para ser secretário de Administração Penitenciária Mauro Albuquerque. Então, realmente foi um marco. A partir daí, se começou a fechar pequenas unidades prisionais no Estado, se fortalecer as grandes unidades. No Oeste, eu posso dizer, Cadeia Pública de Mossoró, Penitenciária de Mossoró, Apodi, Caraúbas e Pau dos Ferros. Muito bem. Nós tivemos um grande concurso de policiais penais, não é mais agente penitenciário, por favor, não chame eles de agente penitenciário, é policiais penais, tá certo? E eles vieram recebendo muito treinamento. Então, se profissionalizou, tem estruturas muito boas hoje as unidades, e temos alguns problemas, sim, temos alguns problemas, mas esses problemas estão sendo tratados e são muito pontuais. Ao passo que, como se tem uma estrutura melhor, se começou a se possibilitar se começar a ter projetos de ressocialização. Quais? Por exemplo, viveiros de mudas. Nós temos 600 hectares com água. Vizinho, que é a extensão da Mar de Negócio, vizinho onde é o maior polo produtor de fruticultura, quiçá do país, porque nós somos o maior produtor de melão do país. É verdade. Então, nós temos água, nós temos terra, temos mão de obra, né? Nós temos também uma preocupação muito grande, que a juíza, ela capitaneia isso daí, doutora Cíntia Medeiros, que é de educação. Então, nós temos todos os níveis de educação lá, do EJA até o ensino superior, através de aulas remotas. Nós temos bibliotecas, vendo até aqui, essas obras aqui, eu me lembrei que estamos numa campanha na nossa igreja, né, de doação de livros, porque cada livro lido por um apenado, ele pode remir até 4 dias na pena.
Isso daí é muito fantástico. Quem é leitor sabe o poder da leitura. O poder da leitura e da educação daquelas pessoas. E é transformadora a leitura. Qualquer pessoa. Eu sei que você é um leitor compulsivo, mas se você lê os livros, já se transforma. É verdade. E essas pessoas que tiveram pouco acesso à educação, isso vai ser transformador. Então, há uma série de situações em que realmente se procura fazer a racionalização. Falta, muito falta. Nós temos a taxa do país menor oportunidade de trabalho. Então, o preço que trabalha só vai ter a população 7% de oportunidade de trabalhar. Os demais vão ficar ociosos. Mas pode procurar estudo, pode procurar leitura, pode procurar outras atividades reintegrativas, né? Vez ou outra, existe o Senac, SESI, 5S, né? Chega lá para dar cursos, já rime a pena, já aprendeu uma profissão. E tem muitas pessoas que vão voluntariamente lá. E também todas as matrizes religiosas vão lá prestar algum tipo de assistência. Então, isso daí, que acredito que é o maior poder de ressocialização, né? É verdade. Então, isso daí é o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade estrutural. Agora, falta, muito falta. Eu acredito que era para a Mário Negócio ser autossuficiente em relação a seus custos pela produção agrícola que ela tem a capacidade de fazer, mas não faz, né? Então, a gente trabalha até onde o direito deixa e tem também a decisão política, não política partidária, mas a decisão política que cabe ao gestor. Na promotoria, a sua promotoria é a parte criminal, né? Exato. Promotoria criminal, mas quais são os casos que mais passam lá? Quais são os casos mais frequentes na promotoria? Veja, hoje em dia, a gente, pela escassez que nós temos hoje de promotor, nós temos um problema, a gente acaba também substituindo uma ou outra. Eu vou falar na minha titularidade, que é problema com monitoramento eletrônico. Sim. Porque nós temos muitos presos em semiaberto. E hoje, o campeão é a fraude eletrônica, que é o estelionato por meio digital. Campeão. Está até diminuindo o número de roubos e aumentando o número de estelionatos no meio digital. Aquele golpe da pessoa que liga, passa um WhatsApp, diz que é um parente, ou diz que é o banco e acaba roubando, é campeão. A cada 4 minutos uma pessoa é vítima no Brasil disso aí. Ó, você que está em casa, está ligado conosco em casa aí, ó, presta atenção. Tomar muito cuidado com aqueles fraudadores que ligam para você dizendo que é do INSS, que é de algum outro banco, ou mesmo que é de algum seguro, né? Liga para você, você ganhou alguma coisa. Tome muito cuidado com essas pessoas. Tá aí, o campeão nacional é exatamente essa área de fraude. Eu lamento porque quando eu vejo essas coisas eu fico muito triste com a sociedade de um modo geral. Eu vou lhe dizer por quê. Porque eu acredito muito no ser humano, no processo evolutivo físico, mental e espiritual principalmente. Eu dou muito crédito a isso. Eu recomendo muito aqui a leitura das Sagradas Letras. Claro, você escolhe o que deseja ler. Porém, eu recomendo muito. Eu vi um grande pesquisador recentemente agora, ele demonstrando que as Sagradas Letras não é apenas uma codificação de letras, mas é uma mensagem oculta, entendida pela alma, pela razão. Olha que coisa linda, eu acho muito transformador isso. Aproveite. Vocês estão em casa, aproveite, pega uma leitura bíblica e o faça. Pronto, a gente está chegando quase ao final, mas aí eu gostaria de saber algo um pouco sobre como o senhor vê esses pacotes anticrime que é sempre lançado, relançado, jogado. Como é que o senhor vê isso? Como é que a promotoria pública que está lá? Porque há uma diferença muito grande, eu digo isso, quando eu fazia outros cursos superiores, e a gente estuda, eu pelo menos estudei até o doutorado, me esforcei o máximo que eu podia. Mas me diga uma coisa, essas renovações de pacote anticrime, o que isso traz de benéfico à sociedade? Veja bem, Ricardo, nós não temos uma política criminal estruturada no Brasil. É o que eu acredito também. Nós não temos. O que é que a gente trabalha? Através de casos emblemáticos,
Uma morte, uma tortura, um sequestro, verdade. uma pessoa que se envenenou com uma cerveja adulterada, como aconteceu. Aí há uma modificação muito rápida da legislação para satisfazer o clamor popular. Mas isso não resolve, porque você acaba, dentro de uma legislação que é um sistema, a legislação é um sistema, trabalhando de maneira pontual. É verdade. Aí você vai tirar o quê? Você vai tirar um entendimento de um sistema. E você vai acabando e não vai resolver o problema na sua raiz. Muitas vezes o problema ele não é penal. Nós somos contemporâneos de uma época onde as pessoas fumavam abertamente em lugar fechado. Uma sala de aula. Verdade. E não precisou uma lei criminalizando essa conduta para resolver. Bastou uma conscientização, a questão administrativa, mas hoje, se a pessoa vai lá na outra esquina e vai pegar um cigarro, ela é hostilizada. Precisou de uma lei dizendo isso? Não precisou. Às vezes a lei ela resolve. Por exemplo, hoje as pessoas tomam mais cuidado de dirigir o carro alcoolizadas. Elas pegam um Uber, táxi, um grupo de amigos fica sem beber. É verdade. Mas, às vezes, não precisa de uma lei criminalizando. Então, há um uso indiscriminado do direito penal, que como a gente usa lá, que eu sou professor da universidade também, a última ratio, né? A última ratio, quer dizer, era para ser o soldado de reserva, e acaba, por uma questão midiática, usando de maneira imediata. É o primeiro a ser. E acaba não resolvendo o problema. Acaba não resolvendo o problema porque a gente vê que as demandas ainda continuam. Às vezes, a pessoa que é destinatária daquela norma não está nem aí. Por exemplo, aumentou a pena para quem mata policial. Ele prefere, vamos, no jargão deles, puxar mais cadeia e ter o palhaço tatuado aqui do que respeitar a lei. Isso acontece. Então, tem que procurar de outras maneiras para resolver os problemas sociais. Eu acredito ainda muito na educação. Eu acho que a estrutura do país investisse melhor. Tem investimento, mas se investisse melhor, maciçamente em educação, e o cuidado em educação fosse tremendo, porque o cuidado em educação é importantíssimo. A criança, quando ela tem um processo educacional que não tem cortes, ela se torna um grande cidadão. Me permita dizer o seguinte, meu filho estudou muitos anos na Mater Cristo, e teve um concurso do município onde praticamente acabaram todas as professoras da Mater Cristo para ir para o município. Eu me questionei, poxa, o menino mais periférico, ele vai ter acesso aos mesmos professores que o meu menino. Verdade. E qual vai ser a diferença? Eu fiquei me questionando por muito tempo. Estrutura familiar. É o segundo ponto que eu ia tocar. A gente perdeu Deus, como você disse, se tornou brega ou incômodo falar sobre Deus. Exato. E não se colocou nenhum valor absoluto. É verdade. Não se falou nenhum valor absoluto. Aí Deus ele perdeu aquela significação e hoje as pessoas se alcoolizam, se prostituem, se divorciam, matam, roubam, destroem a própria alma. Sem nenhum tipo de temor. É verdade. Sem nenhum tipo de temor. Aí a criança ele vem desse ambiente, vem para a sala de aula, vai aprender o quê? É verdade. O segundo ponto que eu ia citar é exatamente esse, uma estrutura familiar equilibrada. E para ter uma estrutura familiar equilibrada, o primeiro passo, isso é a opinião, gente, não é obrigação. O primeiro passo é ter Deus nessa família. Não estou dizendo que quem não tem é desequilibrado, eu estou dizendo que na minha visão pessoal, de alguém que estudou muito, de alguém que escreveu diversos livros, de alguém que já tem 40 e quase 50 anos de idade, então essa é a realidade que eu tenho visto no processo. O segundo ponto é a educação, de um modo geral. O diretor ele já está pedindo para me terminar, eu não cheguei a metade das minhas perguntas aqui, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer. E o nosso ouvinte gosta de ouvir quando eu realmente pergunto isso a cada autoridade que sentou aqui. Policiais, médicos, engenheiros, eu já trouxe aqui uma diversidade de pessoas. Juízes, esteve aqui com o doutor Elmo, alguns outros juízes. Quem é Romero por Romero mesmo? Romero por Romero
Romero por Romero mesmo. Quem é que Romero olha para si e diz, eu sou essa pessoa? É um pó soprado. Um pó soprado pelo Criador. Amém. Porque, embora a gente procure ter essas conquistas, Ricardo, Deus, nosso Criador, Ele nos coloca diante de alguns espelhos para mostrar o quanto somos dependentes dEle. Verdade. E a gente não é nada, a gente aqui é transitório. Verdade. A gente já está aí com 51 anos de idade. Daqui a pouco, foi ontem que eu tomei posse no Ministério Público, já são 26 anos. Passa rápido. E daqui a pouco nós já viramos placa de rua, se algum vereador quiser prestar essa nossa homenagem póstuma. Mas o fato é que é um pó soprado. É verdade. Totalmente dependente do Criador. Totalmente dependente. Eu costumo dizer que, meu Deus, Ele não me dá dádivas, Ele me mima. Ele me deu uma profissão que eu amo, 2 profissões, que eu sou professor e sou promotor. Me deu um ministério, que eu sou professor, pastor. E me deu amigos e me deu uma família que me deixa muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de voltar para casa. Ih, rapaz, isso é extraordinário. Eu tenho vontade de voltar para casa. Que quando você não está bem com sua família, você quer ir para qualquer lugar. Verdade. Menos voltar para casa. É verdade. Gente, aprenda essas lições aí, tá vendo? Alto grau de estudo, de preparação, mas tem aqueles pontos que eu converso com vocês aqui, pontos de vitória que eu chamo. Temeu a Deus, temeu a Deus. Obedeceu papai e mamãe. Obedeceu papai e mamãe. Estudou e trabalhou. E Deus colocou num grande posto social. Não tenho dúvida disso. Você que está em casa me assistindo, educação fundamental, ensino médio, ensino superior, a vocês que me acompanham, que já são profissionais liberais, profissionais do município, das universidades, está aí. O caminho da vitória é simples, fácil. Temer a Deus, obedecer papai e mamãe, estudar e trabalhar. Deus vai trazer você essa felicidade que Ele tem de voltar todos os dias para casa e receber o carinho. Eu gostaria das suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Eu agradeço esse momento, para mim foi um momento muito agradável. Primeiro pela amizade que eu nutro por Ricardo Alfredo, que é um amigo, um irmão. Amém. E por estar aqui conversando sobre coisas que eu gosto, quer dizer, um pouquinho. Minha história de vida eu sou bem encabulado para falar, mas sobre o Ministério Público, sobre a necessidade que nós temos de busca de Deus, que de maneira reflexa a gente falou, e agradeço e parabenizo a iniciativa de manter um programa com tanto conteúdo que a gente não vê mais nos outros programas. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado e a gente fica à disposição. Nós é que lhe agradecemos por paciência e generosidade de estar conosco. Bom, gente, a gente volta com a nossa reflexão. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olharia o relógio, seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho as cascas douradas inúteis das horas. Seguraria o amor que está em minha frente e diria o quanto amo. E ter mais. Não deixar de fazer algo que gostaria e deveria ter feito por falta de tempo. Não deixe de ter a pessoa ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Poema, tradução e tradutor, jornalista Mário Quitana, O Tempo. Caros amigos e amigas, o nosso programa hoje está chegando ao término.
Eu agradeço por sua amizade, companhia, de estar conosco aqui. Espero que fique bem com o Eterno, para que na próxima edição possamos estar juntos.